Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Fala galera, tudo bem? Augusto aqui. Sejam bem-vindos para mais um momento de operações. Você está no canal Augusto Opções Binárias e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Bom, o que está rolando aqui, né? Falta de interesse dos compradores, tá? Uma baita de uma falta de interesse dos compradores aqui, tá? Eu quero saber, e o interesse do vendedor, ele está mais alto que o do comprador? Pelo jeito sim, né? Então, logo eu penso, ele está em uma região propícia para uma entrada, né? Então aqui a moeda EURO-JPY, né? Ele está fazendo uma movimentação clara aqui, tá? Eu estou entrando vendido. Por quê? Mesmo não tendo um PIP correto aqui para mim poder fazer a entrada, eu acredito, né, fielmente que esse movimento ele venha a buscar novos patamares com volume vendedor. Tá certo? Vou abrir de novo o EURO-JPY. Nós vamos continuar acompanhando ele. Aí, garoto, não decepciona a gente, tá vendo? No finalzinho ele falou, vou continuar porque a direção correta é a direção de venda, né? Aí, agora, ele começa a desacelerar. Isso começa a me incomodar, entendeu? Essa desaceleração do gráfico. E mostra que ele está chegando em uma região de equilíbrio. E na região de equilíbrio, o que pode acontecer? Uma correção, né? Então a pergunta que eu tenho para fazer para você é, você quer operar já imediato aí para poder ultrapassar essa região de equilíbrio? Ou você quer esperar o gráfico te mostrar se a região de equilíbrio está forte o bastante para você tomar alguma decisão, né? Então é muito melhor, ó, é muito melhor aguardar, tá? E olha o que apresentou pra gente, uma marreta. Não é nem um martelo, é uma marreta, né? Ó, essa marreta aqui, ó, que nasceu na região de equilíbrio, ela pode sim impulsionar o gráfico a subir, né, continuamente para poder alcançar os extremos dessa figura gráfica, tá? Então, olha só que interessante, né? Um topo maior que o anterior, né? Esse topo está maior que esse. Né? Ele está quase equiparando a esse, mas ele está maior que esse por corpo de vela, né? Então, se esse candle, se essa marreta foi realmente uma marreta verdadeira, né? É lógico que não vai apresentar uma negação desse tamanho, né? Ah, já me tacou para baixo. Eu entrei precisamente e tacou para baixo, né? Então, vamos aguardar para ver, né? Expectativa, que esse gráfico ele busque a região de suporte, toque nela, tá? Vamos acompanhar ele, certo? Vamos lá. Só não pode falhar, né? Olha lá, tá falhando, né? Tem que continuar sólido. Isso, assim,
Não, falhar não. É sólido. Isso, é sólido, tá? Mas não fale. Sólido. Isso, fica sólido. Assim. Perfeito. Termina sólido, tá tudo certo. Tá? Pronto. Aí, acabamos de bater a meta aqui, né? Do Euro JPY. Mas aí, você aqui que tá do outro lado da telinha, deve estar se perguntando, né? Mas aí, não vou aprender muita coisa. O Augusto poderia fazer uma entrada em outro par de moeda. Falei, então bora. É comigo mesmo, tá? Você está falando com a pessoa certa. Então vamos pôr o Euro USD, mas sem desgrudar o olho do Euro JPY, tá? Que a gente está aprendendo com ele. Então, olha o Euro USD. O que ocorreu aqui no Euro USD? Né? O gráfico vem, faz as suas movimentações, né? Aqui, ó, ele quebrou a estrutura. Aqui ele deixou um final de movimento e um preenchimento, né? Aqui nesse 100% desse movimento, ó, ele tocou na região de equilíbrio, voltou, tocou de novo, voltou. E agora ele veio para romper, né? Ele veio para romper. Está numa região bem delicada aqui, tá, pessoal? Então, essa região delicada, onde tem um preenchimento, final de movimento, um candle de busca de região, de extremidade, né? Nós precisamos analisar muito bem, né? Para ver o que ele pode trazer para a gente. Tá? E agora ele fez uma possível ignição e aqui está ocorrendo uma aceleração. E aí, eu vou trabalhar vendido? Sem dúvida. Sem dúvida que eu vou fazer uma venda aqui, tá? E mesmo ele tendo essa negação, tá? Eu dei uma driblada nele, dei um drible caneta nele, ó, peguei com margem extra de alguns pips. E agora é só aguardar, pessoal. Só aguardar um resultado final, tá? Ele ficou meio chateado, né? Que eu peguei, dei o drible da caneta nele. E ele vai tentar pregar uma peça na gente aí, simbolizando que está muito forte esse movimento, né? Ele vai reverter a partir daí. Ó, e ele conseguiu dar um loss na gente, tá? Ele conseguiu. Bom, já estou preparado para fazer outra entrada aqui. Agora é de recuperação. Ó, ele está tendo uma resistência aqui, né? Ó, mas mesmo assim, tá? Já que ele tomou a decisão de subir fielmente, a gente tem que acreditar, tá? Que o volume comprador ele vai, né, devolver esse loss, né, que nós levamos. Tá? Olha, não foi por acaso. Ele saiu dali de baixo e veio aqui para cima. Ele tem um interesse genuíno em continuar rompendo os topos, né? Ele tem interesse genuíno. Então, nós precisamos agora só ter paciência, tá?
Opções, EURUSD e a recuperação de loss, tá, gente? Uma entrada de recuperação de loss. Ó, deu empate em nós, né? Esse empate, essa região, ó, eu já vou pegar aqui, não é uma região interessante para poder reverter o movimento, tá? Então eu vou utilizar toda a minha expertise no gráfico para poder fazer um gain aqui, tá? Vamos lá, jogou para cima, né? Ó, Euro, USD, recuperação de loss, tá, pessoal? Ó, tomamos um loss aqui, deu empate aqui e agora ele vai dar o gain aqui, tá? Pronto. Então, já acertamos a direção, tá? Vamos de novo para o Euro USD e vamos virar o jogo já de uma vez e para a gente ir para a parte da explicação, né? Pode comprar, tá? Pode comprar com tranquilidade. Ó, então tá aqui. A gente percebeu que o gráfico, por ter passado por uma região de equilíbrio, ele não corrigiu, ele deixou um final de movimento. E depois ele continuou acelerando, tá? Aí não resta outro caminho a não ser continuar, tá? Aí, ótimo, acelerou mais ainda, ó. Olha que beleza. Criou vida, né? Então você viu que por mais que você faça a operação correta, tá? Tudo pode mudar do nada, pode mudar e pode te dar um loss. Mas o mais importante, se você souber o que você está fazendo, ó, ninguém tira o teu conhecimento, tá? Ninguém tira, tá? Tá vendo? Então é isso. Bora a ferramenta mágica. Vamos analisar o euro JPY. Confere comigo aqui. Resistência, 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 resistência. Ok? Suporte. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Uma operação trabalhando dentro de um canal. Tá? Então vamos lá. Canal 1 e temos o canal 2 e as suas subdivisões, né? Que nem essa parte aqui, ó, uma subdivisão desse canal 2, tá? Aqui, ó, também é uma subdivisão do canal 1. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu operei baseado na resistência ter segurado o movimento comprador. Tá? Então, se eu tenho região de suporte, confere comigo. E se eu tenho região de resistência bem definida? E aqui, o gráfico ele não consegue alcançar a resistência e cria uma subresistência, né? Então,
eu aguardo uma confirmação e faço uma entrada. Tá? Então ele sai com um volume enorme dessa resistência. Eu aproveito o volume. Tá? Simples assim. Ok? Beleza. Euro JPY. Ele entregou um gain para a gente aqui. Esse candle de venda. Bem aqui. Depois ele vem de novo, né? E ele toca lá na resistência novamente. Olha só. E do nada, ele já começa a retrair daqui, tá? Então o que eu tenho aqui? Negação. Uma negação bem acentuada, né? Sem dar oportunidade de preenchimento. E já tenho logo o movimento revertendo, ou melhor de tudo, corrigindo, né? Então, logo quando eu vejo isso, eu já entro já aplicando a correção, sabendo que a vitória é minha, tá? Então nós temos aqui, ó, região de resistência, e região de suporte, tá? E o gráfico deixa de preencher a resistência, mas ele já reverte já. Então eu já fiz logo uma operação de venda após ter visto isso, tá? Ele formou um padrão aqui, né? Depois, nós temos um loss no euro USD, tá? Eu espero que ele esteja em ordem, tá? O que eu estou vendo aqui, né? Para tomar esse loss. Preste atenção agora. Região de resistência, região de suporte. O gráfico, ele vai, faz um preenchimento. Lembra que eu falei para vocês? Ó, tá tendo um preenchimento aqui. E depois eu tenho a confirmação de uma ignição aqui, tá? Peraí, se o gráfico preencheu uma região de resistência, e se ele já tocou duas vezes na região de suporte, nada impede ele de voltar uma terceira vez. Nada impede. Tá? Porém, a gente não sabia que esse gráfico ele estava em fase de quebra de estrutura. Entendeu? Ele estava pronto para quebrar a estrutura. Por isso que a gente tomou loss aqui. Tá? É muito importante você entender isso. Por que você tomou loss? Porque logo depois vem gain. Tá? Então a gente toma o loss aqui, entende que ele estava em fase de quebra de estrutura, e aí eu aplico. Deixa eu ver se essa operação é a anterior. Calma aí, só para conferir. É isso mesmo. Só para você seguir a lógica, tá? Então tá. Depois a gente vai aqui e eu já estou convencido que ele vai quebrar a estrutura. Tá? Então nós temos a estrutura de resistência aqui, uma região de suporte aqui, e o gráfico ele entregou um loss para a gente aqui. Então se ele entregou o loss para a gente aqui, né, ele não continuou descendo, logo esse movimento, esse candle desacelerando aqui, ó, ele é falso. Ele vai apresentar uma continuidade, mesmo que eu não acredite que continue, porque está numa região de resistência. Tá?
Tá vendo? Então, ele vai e entrega o empate, mas termina verde. E entendeu por causa do empate? Foi só simplesmente uma desaceleração do movimento na região de resistência. Não quer dizer que ele vai reverter, tá? O contexto mostra que ele está em quebra de estrutura, tá bom? Então, ele não vai descer mais, ele está desacelerando, mas ele vai seguir. E aí, o que a gente faz? Ele deu empate, eu entro de novo no próximo candle. Deixa eu ver qual dos dois. Então, eu faço essa entrada aqui, a gente tem a vitória, tá? Sabendo da continuidade. E entro aqui também, tá? Ué, peraí. Ah, tá certo. Então, essa entrada foi aqui, ele deu uma entrada bem apertada pra gente, né? Porque ele jogou a gente para cima. E essa entrada foi depois que ele jogou a gente para cima, eu continuo de novo. Por quê? Porque aqui, pessoal, olha, ele está mais que confirmado que após né, o final de movimento dele aqui, ele continuaria acelerando. E ele acelerou mais ainda. Entendeu? E por que tudo isso está acontecendo aqui? Por que essa aceleração está acontecendo aqui, não está acontecendo reversão nenhuma aqui? Porque nós estamos operando em uma região de preço médio do gráfico. E nas regiões de preço médio do gráfico, tá? Assim como essa, ou assim como essa, tá? Enxergue como você achar melhor, tá? Ó, região de tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Você quer a prova que tudo pode acontecer? Região de preço médio do ativo, tudo pode acontecer. Olha aqui. Ao invés dele reverter, ele segue reto. Ao invés de reverter, ele segue reto. Ao invés de continuar, ele corrige, continua e corrige, continua, corrige e continua. Então, tudo isso porque ele está numa região de preço médio do ativo. Tá? Tudo pode acontecer. É uma zona instável. É uma zona que o preço ele pode pender tanto para a venda quanto para a compra. Então fique muito atento quando você estiver atuando em regiões de preço médio do ativo. Tá certo? Gostou do vídeo? Deixa aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Tá certo? Grande abraço e até mais.